Está no ar, um programa alegre e divertido. Vem com a gente porque está no ar. Tubarão Show, Tubarão Show. Boa noite, meus amigos. Começando mais um programa Tubarão Show, aqui nesta segunda-feira maravilhosa, comecinho da sua noite. E já quero começar o programa mandando um alô para todo mundo que está curtindo o podcast, que está ligando aí o sininho, compartilhando. E lembrando que nós vamos sortear esta semana, tá? Uma cafeteira. Sabe aquela maquininha que eu falei da semana retrasada, lá do Café Delta? Vamos sortear agora. Como é que faz para participar, Alistair? Super fácil, tá bom? Você vai lá, compartilhar o programa de hoje, vai marcar lá 5 amigos e se nós tivermos um feedback, você já está na lista e eu vou sortear aqui ao vivo próxima semana, maquininha do Café Delta. E quero agradecer a parceria da família Lins, grande Davi Lins e toda a sua família aqui, nosso programa Café Delta, Sabor Inbox aqui conosco. Quero mandar um alô também para o nosso amigo Rodrigão do Ponto Mil, do Eldorado, também aqui nosso parceiro, né? Nosso amigo de longas datas. Paulinho Céu também ligado aqui, sempre no programa Tubarão Podcast, Tubarão Show. Mas sem prolongas, hoje um convidado especial, meu grande amigo também de longas datas, uma pessoa excepcional, um profissional, uma pessoa com uma alma, assim como eu posso dizer para vocês, eu fico emocionado, sabe assim, porque não é um amigo de hoje, não é um amigo de pouco tempo, de fases da nossa vida. Eu não tinha nem barba branca na época, ele já era meu amigo. E nós estamos fazendo um suspense aqui, você não sabe, né? Não está aparecendo, né? Mas esta noite estamos com a presença do grande médico, oftalmologista, empresário, doutor Denis Ramos. Boa noite. Boa noite, Alistair. Primeiramente, muito obrigado pelas palavras. Também me sinto emocionado de estar aqui contigo, compartilhando desse novo momento seu, de estar à frente aí desse podcast. Muito obrigado pelo convite. Estamos aqui para você e lembrando, olha, já quero deixar claro, você está autorizado. Não fique com receio não, viu? Você está autorizado a compartilhar, ligar o sininho e que toda semana tem um Tubarão Show. Vai lá, Tubarão Show Network Play. Quero mandar um alô para meus amigos também aqui da casa, da Nativa FM, Jovem Pan News também, meus amigos, minhas amigas, toda a equipe da produção que está conosco aqui para fazer esse podcast para você, né? Todo início de semana, toda segunda-feira. Pô, já cheguei em casa, pô, é 19 horas. Vou lá no Network Group, Tubarão Show, tá lá. Esse horário é impecável, né? Você já tá em casa, tá descansando, quer relaxar, quer informação. E esta semana é a área da saúde, com o doutor Denis, né? Doutor Denis, já tá liberado o telefone para você mandar sua dúvida, hein? Você já pode mandar sua dúvida. Mas vamos começar de praxe, doutor Denis. O que a gente pode ficar, como é que eu posso dizer, preocupado com a saúde? Você que está em casa, está assistindo, passou dos 40. Qual os exames, a preocupação primeira, o que ele pode começar a fazer em relação ocular, né? Vamos colocar assim? Bem, Alistair, puxando um pouco a brasa para minha sardinha, eu diria que um dos sentidos, se não for o mais nobre que a gente tem, é a visão. Para você ter uma ideia, a visão ela é responsável pela interação do ser com o que o rodeia por cerca de 85%. Então, uma pessoa que escuta bem, mas que não enxerga, talvez esteja em desvantagem de uma pessoa que enxerga, mas que não escuta. Então, assim, a gente tem que preservar a visão. E quando você fala que aos 40 anos, qual preocupação que nós devemos ter aos 40 anos? Eu diria que a vida inteira a gente tem que ter preocupação, dada a importância que é a visão. Eu diria que ao nascimento, já é de praxe, já é lei, a necessidade ao nascimento de fazer o teste do olhinho. Esse teste tem por objetivo, para você saber, ele tem o objetivo de identificar qualquer anomalia ou alteração ou alguma doença logo no nascimento? Logo ao nascimento. E a lei é obrigado. Pronto. Tá? Recentemente houve uma repercussão muito grande contra a filha do Thiago Leifert, noticiou, né, o retinoblastoma, que é um câncer do olhinho. Um câncer
que hoje já tem tratamento efetivo, mas que até então era uma coisa devastadora. Muitas das vezes, para você ter uma ideia, antigamente, quando se identificava esse tumor lá na retina, era indicativo, às vezes, até de enuclear, de tirar o olho. Hoje não, já tem Caramba. tratamento, graças a Deus, mas não deixa de ser uma coisa preocupante. E aí eu costumo dizer também para os meus pacientes que no decorrer da vida escolar também é sempre muito importante estar acompanhando. Eu sempre sugiro, depois do teste do olhinho, que o paciente venha fazer uma avaliação ali em torno dos 3 anos e meio, 4 anos. Lembrando que, é muito importante essa informação, Alistair, que o período de desenvolvimento da função visual, ele se dá do nascimento até mais ou menos os 7 anos de idade. O que significa dizer isso? Que qualquer necessidade de estímulo visual no sentido de melhorar ou de manter ou de preservar a visão e de desenvolver a visão, ele tem que ser feito nesse período. Por exemplo, se eu tenho um grau, se a criança nasceu com um grau menor de um lado, e desenvolver um grau menor, e depois desenvolver do outro olho um grau bem mais alto, ela não tem o discernimento que as outras pessoas não enxergam dessa forma. A criança pequenininha não tem, ela acha que todo mundo enxerga embaçado daquele jeito. E ela não é ela, muitas das vezes é o professor na escola, ou é a mãe que nota que a criança está se batendo ao correr no corredor, ou coisas do tipo. E aí, quando leva-se ao oftalmologista, o oftalmologista tem a capacidade de identificar e corrigir isso. E é muito importante que essa primeira consulta seja nesse período, porque se for identificado que nesse olho que tem menos grau, ela tem preferência por enxergar, e que no olho contralateral que tem mais grau, ela suprimiu a visão, a gente ainda tem tempo hábil para estimular a visão através da oclusão. Então, é muito importante essa primeira consulta até os 7 anos de idade. A partir daí, é conveniente, né, fazer uma consulta no período escolar uma vez por ano. E aí depois a gente vai conversar um pouco mais sobre as alterações da fase adulta e da fase já passando um pouquinho da fase adulta. Olha aí, olha, isso é bom. Isso foi um ótimo posicionamento, porque não sei se de casa você já está sabendo em relação ao seu filho, um neto, um sobrinho. Já vou até perguntar do meu irmão, que tem um filho novinho agora. Ele disse, rapaz, já fez o teste do olhinho, né? Isso. Porque isso é importante, isso é muito importante em questão já tentar detectar desde o início, né, doutor Denis? Sim, desde o início. Eu acho que é fundamental. Que tudo no que a gente descobre cedo, a gente tem uma condição melhor de resolver cedo. Verdade. E já quero aproveitar também, e você que está curtindo aqui nosso podcast, que está acompanhando toda segunda-feira, tá? Quero mandar um alô para todos meus irmãos da maçonaria, os irmãos maçom, da loja Firmeza número 37, que apoia o podcast, estão ligados, que compartilha, que curte. Você manda um alô pra gente. Claro, meus irmãos, não ia esquecer. Já lembrei agora e já estou dando um abraço fraterno em todos. E você também de casa, e você aí, meus amigos dos Estados Unidos, aí a minha família em Natal, aí a minha família que está em Boa Vista também curtindo aqui o programa. Pode compartilhar, pode dar uma ideia também, pode colocar um comentário, não tem problema não, tá? Comentário é bem-vindo, a gente sempre é um comentário construtivo, né? Eu fui criado dentro de uma casa que dizia, nós éramos 6 irmãos, né? Eu sou o mais velho de 6, imagina. Imagina a responsabilidade. Então hein? era Alistair, Caio, Luciana, Jacó, Davi e Beatriz. Então, ele dizia, se for um comentário construtivo, pode falar na mesa. Sabe aquele tempo de mesa que falavam em Roma, né? Tempo de mesa com a família é isso. Pô, o papai era ocupado e todo mundo ocupado. Ele disse, não, olha, mas nós temos meia hora por dia, tem que estar todo mundo na mesa meia hora e é o tempo de mesa. Que ali o cara tinha que falar o que estava achando ruim, né? Então, eu sempre coloco, né? Falo para meus amigos, as pessoas próximas, colaboradores, a parte familiar é de tempo de mesa. Digamos, esse tempo de mesa, o filho com 8, 10 anos pode dizer, pai, eu não estou enxergando bem. Aquilo que você acabou de falar. Olha, tá embaçado. Olha, isso aqui não tá legal. Ou então a filha, olha, isso aqui não tá legal. Aí o cara, como pai, já vai procurar um caminho para resolver aquela situação, né? Então você pode participar, mandar um comentário aqui com a gente. Já está liberado o telefone aqui, todo mundo participando. Vamos ver logo a primeira pergunta para o doutor Denis Ramos. Pode dar o Instagram, pode seguir? Pode aí, sim. Doutor Denis Ramos, como Instagram é doutor Denis Ramos, somente. Somente, pronto. Doutor Denis Ramos no Instagram. Vem aqui, Dona Maria. Alistair, pergunta do doutor Denis Ramos. Tenho 69 anos. Se
eu posso fazer até com quantos anos o exame da catarata? Muito bem, excelente pergunta. Aproveitando aqui a sua audiência, Alistair, e agradecendo também o espaço, tá? Eu acho que informação na área da saúde ela é sempre muito bem-vinda. Sim, E nossa você abre aqui um preocupação. espaço. Eu tenho acompanhado o seu programa, eu sou um fã seu, assíduo aos seus programas e acho muito informativo, tanto na área de saúde como na área jurídica, tenho visto, e com muitas dicas também de empreendedorismo na área também comercial, são muito importantes. Mas voltando para a nossa área aqui da saúde, eu diria que a catarata é uma alteração fisiológica, natural. Existem vários tipos de catarata, mas a mais habitual dela é a catarata senil, que se manifesta, esse processo é um processo lento, insidioso, natural do avançar da idade, que se manifesta, em média, a partir dos 55, 60 anos. Isso não significa dizer, Alistair, que haverá necessidade de correção nesse exato momento. Não, é só para marcar o início do processo. Tá? E como eu falei, é um processo lento, insidioso, mas é progressivo. A catarata ela não estaciona, ela não para, ela vai aumentando com o avançar da idade. Aquela carninha assim, começa a crescer, Não, é essa daí não. Qual Essa é daí essa? é o pterígio, Ah, tá? tá, pronto. Essa daí é uma alteração fora. A gente vai falar um pouco dela depois, Sim, se você tudo me bem. permitir. Não, claro, Mas claro. voltando para a catarata aqui, Sim. a catarata é um processo onde há uma mudança na transparência da lente natural do olho, da lente interna do olho, tá? A gente nasce, normalmente, a gente nasce com ele bem transparente, com o avançado da idade vai sofrendo algumas alterações, e uma delas é na casa ali dos 55, 60 anos, começar a mudar, perder a transparência e começar a ficar opacificada. Existem vários tipos de catarata, para você ter uma ideia, tem crianças que nascem com cataratas congênitas, tem as cataratas traumáticas que são oriundas de trauma, tem as cataratas secundárias a processos inflamatórios. Mas até Mas que a ano, catarata doutor, pode operar assim? E das cataratas, sim. e das cataratas senis, as cataratas Sim. habituais, normais, a que a gente mais encontra, Aham. antigamente, Alistair, nós não tínhamos uma técnica cirúrgica tão segura e tão pouco invasiva como nós temos hoje. Então, o conceito da correção da cirurgia da catarata antigamente era a catarata está verde, está inicial, deixa amadurecer para depois, quando o paciente já estava naquele nível de comprometimento visual, enxergando tudo turvo, embaçado, um nevoeiro na frente, aí sim que ele iria para a correção. E a correção, naquela época, nas primeiras tratativas de cirurgia, era abrir o olho num corte grande, porque precisava tirar a catarata inteira, e implantar uma lente rígida inteira dentro do olho. Hoje não é mais assim. Hoje, a cirurgia que demorava em média 1 hora, antigamente, hoje demora de 5 a 7 minutos. É a cirurgia, para você ter uma ideia, que mais avançou pelo fato também de ser a cirurgia mais executada no mundo todo. Não há outra cirurgia que seja tão executada quanto a cirurgia de catarata. E essa cirurgia ela passou para um nível de segurança pelo fato de se tornar uma técnica extremamente reprodutiva, extremamente segura e rápida. É uma cirurgia agora minimamente invasiva. Antigamente você precisava cortar metade do olho e no final dá 5, 6 pontos. Hoje não dá ponto nenhum. Hoje você entra com uma microincisão, em média de 2,2 a 2,7 milímetros, muito pouco. E ali você coloca uma canetinha que ela vibra através de uma vibração ultrassônica no sentido torsional e longitudinal, fazendo com que a catarata seja fraturada. E ao fraturá-la, você consegue no lúmen dessa canetinha, absorver e aspirar esses fragmentos. Então, eu não preciso de uma incisão grande para tirar a catarata e, da mesma forma, também não preciso mais de uma incisão grande para meter a lente rígida, porque ela passou a ser uma lente dobrável. Então, ela entra por aquela mesma incisão mínima. Então, e é colocada lá dentro. E a grande vantagem da evolução da técnica, eu diria que é o fato de não mexer na córnea com esse corte grande nem com os pontos. Imagina você que seria impossível você cortar a córnea e dar uns pontos e fazer com que ela ficasse com a mesma curvatura original. Isso era impossível, porque um ponto fica mais forte, o outro fica mais fraco, depende da cicatrização. Agora não tem, você faz uma incisão, a incisão é tão pequena, não precisa nem da sutura. Então, com isso, você preserva a originalidade da curvatura da córnea e com isso você tem a capacidade de prever o resultado refracional. Então, a cirurgia de catarata, além de melhorar a transparência, passou também a ser uma cirurgia refrativa. Então, você tem a condição de entregar a correção dos óculos. Às vezes o paciente usa o óculos a vida inteira, quando chega no momento de fazer a catarata, ele fica livre dos óculos. Olha que maravilha. E mais ainda, ultimamente a tecnologia evoluiu no sentido das lentes, e as lentes hoje elas conseguem corrigir todo e qualquer erro refracional, seja miopia, seja hipermetropia,
seja astigmatismo e mesmo a presbiopia, que é a dificuldade da visão para perto. A lente já tem A uma lente ela que já pode corrige, ela é baseada num cálculo, Uhum. é muito técnico esse cálculo, baseado no comprimento axial e na curvatura da córnea, e com isso você consegue corrigir o erro refracional do paciente. É fantástico. E uma coisa muito importante, é uma técnica cirúrgica que corrige de forma definitiva, na maioria das vezes, o erro refracional. Tá? Isso foi uma aula. Quem tá gostando aí, hein? Você tá gostando, tá tirando dúvida, pode mandar aqui para o nosso telefone da produção, você que está participando. Olha, quero também deixar bem esclarecido aqui no programa, você que está participando, que participa toda semana, que a gente sempre traz um entrevistado quando há um comentário, quando há um feedback. Então, a parte da saúde sempre vai ser bem-vinda aqui no programa. Os meus amigos, meus colegas, familiares, toda a parte do jornalismo, o pessoal do direito. Pô, Alisson, eu quero tirar uma dúvida e tal. Então, a gente pensou, né, esse mês, esse comecinho de abril aí, vamos tentar encaixar a agenda do Dr. Denis Ramos. O Dr. Denis tá famoso, o Dr. Denis está famoso. A gente tentou encaixar aí e tal. E disse, rapaz, vai dar certo. Ele disse, Alisson, vai dar certo. Eu disse, não, tranquilo, doutor, não tem problema não. Aí passou um tempinho, eu tive que me ausentar, mas vai dar certo. E dessa vez deu, né? Como dizia o meu avô, que morreu quase 100 anos. Rapaz, foi rolando uma paquera, uma hora deu. Né? E a gente está aqui hoje e tirando essa dúvida com esse, vamos colocar assim, um mago aí, né? Um oftalmologista, um empresário, um amigo, um cara de bom coração. E também, para quem não sabe, eu não sei se eu posso falar, eu não sei se eu comento, se eu falo. O doutor Denis, além de ser oftalmologista, também é questão de empresário, tem a minha clínica de coração lá no Milênio, né? Como é que tá lá A Vision. A Vision. Tá bem. Olha, antes de mais nada, queria agradecer novamente as palavras. Se você não for, eu ficaria mais lisonjeado se você não fosse meu amigo. Você é suspeito por ser meu amigo. Mas assim, brincadeiras à parte, de fato a nossa agenda já não batia aí, a gente já está tentando bater esse papo já há algum tempo e hoje deu, como falou seu avô aí, teve um namoro e agora deu. Bem, falando lá da Vision, a Vision, bom você tocar nesse assunto, a Vision, no mês de maio agora, nós completaremos 20 anos, olha, de estrada. 20 anos, olha. 20 então, anos desses 20 anos, vamos ver, olha como é que é rápido. Desses 20 anos, eu estava lá na Corrimã, vamos passar aqui 2025, 2015, tem uns 10 anos, por aí, eu acho. Eu acho que sim, eu acho que já é por aí. É. Não tínhamos nem cabelo branco à época, né? Não, tinha. Faz tempo. E cresceu muito, rapaz. Tá de parabéns o atendimento lá, tá um negócio em relação para quem não sabe, eu vou ter que abrir o jogo. Eu tô, mas eu uso lente de contato. Não é de cor, não. É cor de mel mesmo, mas é transparente, mas é de grau. E eu fui lá um tempo atrás e fui pro outro e não sei o que e tal. Aí disse, rapaz, não, pô, vende lente lá embaixo, fui lá embaixo. A moça disse, você tem um? Eu falei, não, tá aqui, doutor, aqui, tá. Ele disse, não, porque foi numa outra situação, olha como é que começou. Eu fui numa outra situação, o cara disse, não, pô, tem que encomendar, pô, tem que ver não sei o quê. Eu digo, não, guerreiro, eu não quero sair de óculos não, eu só fico em casa, pô, eu não uso óculos em canto nenhum. Ninguém sabe, isso é segredo de 7 chaves, pô. Aí ele disse, não, mas lá, mas tu não é amigo? Não, é meu amigo, pô, já conheço ele. Não, mas tem lá, pergunta dele. Aí eu fui lá, desci na recepção lá embaixo, na clínica. A lente, Fica de estoque, né, doutor? Nós temos um setor de lente lá específico, em lentes, você consegue as lentes... Vários graus, né? Na realidade, você consegue ali, de pronto, fazer a reposição da sua lente. Sim. É importante falar que lá a gente não vende lente para quem nunca usou, tá? Eu acho que a lente é uma coisa, o uso da lente, a gente bateu esse papo, eu lembro bem aquela época em que falamos muito sobre a indicação da lente, falamos muito sobre o uso, sobre como colocar, como tirar, como conservar, tá? Porque a lente aparentemente parece ser uma coisa simples. E depois que você usa, parece ser ainda mais simples ainda. Mas é uma coisa extremamente séria, perigosa, né? Perigosa. Pegar uma infecção, uma bactéria, um negócio ali na limpeza. Exatamente. Eu vi uns vídeos que eu acho que mais importante do que o uso da lente é saber usar a lente. Isso. Entendeu? E ter preocupação. A gente não indica lente para quem a gente traça um perfil e a pessoa não se encaixa no perfil de disciplinado ou no perfil de pouco higiênico, não. A lente de contato, apesar de ser uma coisa simples, ela pode sim trazer uma infecção, né, uma ceratite, posteriormente uma úlcera e comprometer a visão de forma definitiva. Então, assim, é uma coisa que a gente lá, além de vender, faz adaptação. E lá uma coisa interessante, tá, Alistair? Lá nós temos um setor também de lentes de contatos especiais.
talvez você não saiba, porque Olha aí. você não tem nenhuma alteração séria nos olhos, mas pessoas que, por exemplo, têm astigmatismo ou pessoas que têm alguma doença na estrutura da córnea, como, por exemplo, o ceratocone, que na nossa região é uma coisa extremamente prevalente pelo fato de a gente ter muita umidade, muita gente tem processos alérgicos e com isso, além de coçar o olho, coçar o nariz, também coça o olho e acaba por desenvolver o ceratocone, que é um desarranjo na estrutura da córnea, gerando o Eu sei. astigmatismo irregular. Algumas das vezes o paciente só melhora a condição visual por conta da irregularidade da córnea através de lentes especiais, que são as lentes rígidas ou as lentes esclerais. E a gente tem um setor específico para adaptação disso, tá? É bom, Isso importante a gente falar. Isso é importante porque tem a parte avançando essa parte da medicina e também em relação às doenças, a situação de cada paciente, né? Sim, de Né, cada doutor? paciente, De cada relacionado. situação e essa parte do ceratocone é importante. Ela é muito importante. Ela é muito importante. Antigamente Porque- a gente escutava falar que o paciente tratava-se em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Belo Sim. Horizonte, há muito tempo atrás. E hoje não tem mais essa necessidade plena de sair. Em Manaus nós temos profissionais de altíssima qualidade, clínicas extremamente bem equipadas. Não estou falando só da nossa, existem vários nossos colegas, nossos companheiros de labuta que também têm umas estruturas bem sofisticadas e bem atualizadas, tá? Não precisa mais sair de Manaus para tratar alteração alguma dos olhos hoje. Pronto. E, doutor Denis, em questão de cirurgia, digamos assim, a pessoa quer fazer uma cirurgia para, digamos assim, tirar o grau, assim, lá na clínica também. Temos. Lá Né? nós temos um setor também, que é o setor da cirurgia refrativa. É considerada a cirurgia refrativa, Alistair, todo e qualquer procedimento que tem por objetivo livrar o paciente do uso das lentes ou deixá-lo mais independente das lentes, tá? Eu falo ou deixar mais independente, porque às vezes o paciente chega lá com 14, 16 graus e a gente vê a melhor opção e às vezes, por incrível que pareça, às vezes um paciente de 12, 13 graus que não consegue tirar o grau total e fica um grauzinho residual, esse grauzinho residual às vezes ele não é fator de dependência das lentes, porque o paciente passou tanto tempo, imagina, tanto tempo forçando, se batendo em enxergar embaçado e forçando aquilo que, às vezes, um grauzinho residual, 0,75, deixa o paciente livre do óculos, nem precisa do óculos para correção. Mas voltando para o nosso setor de cirurgia refrativa, lá nós temos um equipamento chamado EX500, que é o que nos faz ter a garantia e o sucesso de entregar correção visual com muita qualidade e muita segurança. Digo qualidade porque eu já faço há muitos anos cirurgia refrativa, talvez eu seja da segunda geração dos cirurgiões de cirurgia refrativa, né? Tem alguns cirurgiões antes, inclusive que eu aprendi com eles aqui, e sou muito grato por isso, essa transferência de conhecimento, e hoje já passo lá para o nosso residente, lá na nossa clínica a gente tem residência médica também, olha aí, que é muito legal. importante, né? Em Manaus nós temos 3 residências médicas, uma delas é na nossa clínica, é uma clínica privada, mas com credenciamento para residência médica. E a cirurgia refrativa, só para a gente falar um pouco, até de modo informativo aqui, é a cirurgia, dentre elas nós temos a cirurgia refrativa laser ou excimer laser, que precisa-se ter o cumprimento de dois requisitos para o paciente ser um candidato a essa cirurgia. Necessariamente, ele precisa ter mais de 18 anos, e o segundo ponto, na minha opinião, mais importante, é a estabilidade do grau. Sim. Porque se um paciente está naquela tratativa de todo ano estar aumentando o grau, não talvez, apesar de ter mais de 18 anos, não é que não pode, não deve fazer a cirurgia refrativa, porque senão daqui a pouco ele está batendo na tua porta e falando assim, meu grau voltou. Aí eu vou falar para ele, nem voltou porque nem parou. Né? Então, assim, para ser uma cirurgia bem conduzida, o paciente precisa ter mais de 18 anos e ter a certeza do grau estabilizado. Tá? Então, a gente tem várias opções. Inclusive, eu estava conversando aqui nos bastidores com você que você é um paciente que poderia sim se submeter à cirurgia refrativa. Você é um paciente míope, agora um pouquinho acima dos 40 anos e por conta disso, aí sim ensaiando a famosa visão cansada, que é a presbiopia. Então, é um fator a mais de dependência que talvez te traga uma dependência novamente dos óculos para perto quando você está com a lente e talvez a gente pudesse estudar uma forma aí de te trazer totalmente a independência das lentes. Quando eu digo lentes, é lente de óculos e lente de contato. A cirurgia refrativa talvez seja uma alternativa para isso. Por hora, lente de contato, você está muito bem adaptado, né?
tem que ver essa situação da visão de perto, se de fato você está muito confortável, senão a gente Você pode tá fazer. forçando um pouquinho, né? A gente tem várias alternativas para entregar uma visão de boa qualidade para você. Olha aí, essa é bom a gente colocar, porque tem muitos amigos meus daquela geração, né? Que disse, porra, eu falei, veio até aqui o Jean Cleuto, nosso presida, quero mandar até um alô pro Jean Cleuto, ele não perde um programa, grande meu presida. Vamos lá, Jean Cleuto. Meus amigos também. O Marco Ochoy, né? O eterno presida que a gente fala. O Simonetti também, já tá na lista, já tá agendado. Amigo Presídio também. Nacional, tá vindo logo, tá? Você vem aqui. E todo mundo dessa geração de 40 e poucos, o pessoal já tem uns 50 e poucos ali, começando o meio século, né? Então a gente começa a colocar uma parte informativa, não só para dessa idade, mas todas as idades e essa idade, né? Tipo, o cara perguntou uma vez, tu já tem 40 e poucos? Eu tenho. Pô, mas tem mãe viva? Eu digo, graças a Deus. Pô, tem pai vivo? Eu digo, tem. Meu pai mora em Natal e tem 81. Aí tá lá. Aí ele fez essa cirurgia lá, nem fez aqui, se apresentou, foi pra lá. A laser, né, e tal, e parou. O cara com 80 anos parou tudo. Legal. Ele disse, pô, ele usa só um óculosinho bem Pra perto. só. Eu falei, pô, interessante, Funciona, né? porque a pessoa tá com 81, né? Era pra estar cheio de... Então, é bom a gente parte da melhor idade, não, eu nem chamo idoso, né? Melhor idade. Aí a fase adulta, que é a nossa, antigamente a gente colocava um cara de 40 e pouco, já tava velho. coroa, chamar de coroa. Eu falei, pô, o cara me chamar de coroa agora, eu fico triste, né? Mas vamos perguntar, você que está assistindo, pode mandar sua pergunta aqui pro celular agora. E também quero lembrá-los que você está... eu gosto sempre de falar isso durante o programa, que o nosso programa ele tem um intuito que você participe. Você marca o sininho lá, compartilha. Quem estiver gostando da entrevista com o Dr. Denis Ramos, lá no Instagram do Dr. Denis Ramos, vá lá, curta, participe. Acompanhe o trabalho. Eu posso um pouco meio suspeito, né, de falar. Mas essa clínica eu já fui várias vezes lá e o atendimento é muito importante. Você que conhece um outro tipo de atendimento, amigo Denis, a gente fica preocupado com o atendimento na nossa cidade, né? Eu tenho um irmão que mora em Boa Vista, eu tenho o meu pai e meu filho que mora em Natal, eu tenho uma irmã que mora fora do Brasil, eu tenho uma outra irmã que mora em São Paulo. Pô, aí, Manaus, o cara... É muito importante. É importante o atendimento, né? A gente chegou lá, pô, o cara sente-se abraçado, ninguém sabe, pô. Aí veio a atendente, olha, tá aqui o senhor, olha, daqui a pouco o senhor senta aqui, que daqui a pouco vai estar. Aí, pô, aí tem tipo um pré-atendimento, né? Sim. Tem um negócio, olha, um aqui, faz aqui um negócio de um papelzinho, aí vai pra ali. Exato. Foi, né? Como é que se chama esse? Eu chamo de pré-atendimento, mas não é o nome correto. Jornada, né? Uma jornada do paciente lá dentro, que tem um roteiro, né? É um roteiro. Mas, né? Alistair, eu queria também aproveitar. Sim. A internet ela veio para romper muita barreira, né? Hoje Sim. você consegue ser assistido nos mais longínquos locais desse Sim, estado. sim. Nós vivemos aqui num estado com dimensões continentais, né? Verdade. E eu tenho uma verdade. preocupação muito grande com esse acesso à informação. E aí eu vou Sim. te dar exemplo de duas outras situações Sim. em oftalmologia que, para mim, são muito importantes. Eu gostaria muito de aproveitar aqui o teu espaço para falar um pouco do glaucoma. Sim. O glaucoma é uma doença, por conceito, é uma neuropatia, uma doença do nervo óptico. E acredite ou não, é uma doença, é um ladrão silencioso. É uma doença que, na sua grande maioria das vezes, não dá sintoma, não dá alerta, o paciente não sente nada. Quando ele passa a sentir um sintoma decorrente da doença, ele já está no estágio final, próximo à cegueira. Então imagina você ter um problema numa escala de 0 a 10, onde 10 apaga a luz, fica cego. E o normal é 3. Caramba. De 3 até mais ou menos 9,5, 9,8, na maioria das vezes, o paciente não sente nada. Então, assim, é importante a gente abrir esse espaço para dizer que é necessário, independente Exame de preventivo. queixa, os exames preventivos. preventivos. Independente Uma de vez queixa. por ano, mais ou menos? Eu encontro muita gente lá no consultório que fala assim, ó, não tenho o hábito de fazer Exame preventivo. nunca fiz, vim aqui porque a minha mulher mandou, insistiu, vim aqui porque estou aproveitando uma situação e vim aqui. E às vezes, nesses pacientes, a gente identifica alterações. E outra coisa muito importante, Alisson, que você Sim. me permitir, também gostaria do espaço. Não, claro, o espaço é O para isso. consultório que se presta a fazer o exame do óculos é a porta de entrada para uma avaliação minuciosa por um profissional habilitado. Por que eu estou falando isso? Porque todo em qualquer
profissão, existem aquelas profissões correlacionadas que nem sempre têm a garantia de ser um serviço de boa qualidade, ou que nem sempre tem nem o reconhecimento de ser uma profissão reconhecida. Então, às vezes, a gente se depara... Aquele velho ditado, né? Você que gosta muito de ditado, aquele velho ditado, quem em terra de cego, quem tem um olho é rei. Então, às vezes, a gente se depara com municípios aí no interior do Amazonas em que não tem oftalmologista. E aí a pessoa que, às vezes, é técnico na área similar se julga o médico da visão do município. E, às vezes, não é. Muito cuidado com essas consultas. Acho que cada um defende o seu como pode, mas muito cuidado com as suas consultas, porque você pode estar perdendo a oportunidade de ser examinado não só para passar o óculos, mas ser examinado para ver a saúde da sua visão. Isso é muito importante. E uma outra doençazinha também que eu gostaria de fazer um adendo aqui para efeito de informações para essas pessoas mais longínquas é o fato de que uma doença muito comum, muito habitual na nossa região, acredito eu até que em função do contexto, da cultura alimentar e tudo, é a diabetes. E a diabetes é uma doença tempo-dependente. Isso eu posso falar. É uma doença tempo-dependente. O que quer dizer isso? Que quando você adquire a doença, no início você não sente absolutamente nada. E muitas das vezes, quando o paciente tem um diagnóstico, ele já tem essa doença há 3, 4, 5 anos porque não manifestava sintoma nenhum. Com o avançar da doença, a gente começa a ter alterações vasculares. E essas alterações vasculares vão se apresentar também lá na retina, lá no fundo de olho. Por isso é necessário, e a gente tem muito médico, muito bem intencionado, médicos que tratam isso, que pedem a avaliação do fundo de olho. Para todos os pacientes que têm diabetes, é imprescindível a avaliação periódica do fundo de olho. Fica a dica aí. Porque o olho, para efeito de conhecimento, o olho é o único local que você consegue ver uma artéria e uma veia da forma que são, sem ter a necessidade de ser invasivo. O resto do corpo você precisa ter acesso. Vai cortar, vai fazer uma punção, vai fazer uma biópsia. A biópsia, né? É. O fundo de olho é muito prático. Você faz uma observação direta no fundo de olho, com a pupila dilatada, você tem a condição de avaliar como está esse vaso. E se esse vaso apresentar alterações em função da diabetes, significa que não só no olho tem essa alteração, que essa mesma alteração pode estar no rim, no coração, no cérebro. Então, ali a gente consegue estadiar a doença e dar orientações do que deve ser feito. A doença, diabetes, ela não tem cura. É uma doença que vai... Você tem o controle, você tem o tratamento, mas você não tem a cura. Ainda não tem a cura. Mas você consegue, através dessa avaliação, orientar o paciente para saber em que estágio está e quais as preocupações que ele tem que ter. Principalmente com relação à dieta, quando o uso das medicações, o que deve não ser feito. Então, assim, a diabetes também é uma doença que a gente, vez por outra, está se empenhando em combater lá dentro da nossa rotina clínica do dia a dia. Muito importante, viu? Agora eu fiquei muito pensativo, porque são informações e muita gente não sabe. E pode detectar, prevenir a própria morte, né? O cara não está sabendo. Porque tem muita gente que tem... Né, as pessoas confundem receios com medo. A biópsia. A minha mãe tem assim, não, porque o médico pediu não sei o quê, que da biópsia, da endoscopia, não sei o quê. Eu digo, mas tem que fazer, do fundo do olho, fundo do olho. Já está anotado aqui para ela, opa, fundo do olho. 69 anos, eu digo, rapaz, tem que... Eu estou dando um gás nesse ano nela. Eu digo, mãe, faça todo tipo de exame, que o negócio... E sabe que a diabetes, ela é uma doença que o paciente é igual aquele outro ditado que diz que o brasileiro só fecha a porta quando é roubado, né? É muito comum na minha prática diária lá fazer cirurgia, às vezes, de glaucoma, em decorrência dessa doença, do diabetes, com paciente que já tem uma doença que, às vezes, levou 20 anos para chegar naquele ponto. Imagina, 20 anos, 15 anos para a doença chegar naquele ponto. E o paciente, às vezes, por falta de informação ou de acesso à saúde, não tinha noção de que poderia chegar. Todo dia é uma rotina os pacientes se queixarem, pô, se eu soubesse, eu tinha vindo antes. Então, assim, acho que a informação é o maior combate dos problemas da saúde, é a informação. É uma arma muito importante contra o combate dos problemas de saúde. Um outro ponto que eu gostaria também de falar, que eu lembrei agora, que vale como alerta para o seu público, é que o glaucoma ele não só atinge os pacientes idosos ou só os pacientes com diabetes. Não é isso. Existem várias formas de se apresentar o glaucoma.
tá? Segunda-feira agora eu fiz uma cirurgia num glaucoma de uma criança de 8 meses, tá? Linda criança. Eu vou até postar, quem tiver aí, fica a dica aí para me seguir nas minhas redes sociais. Eu vou até postar, a mãe já autorizou essa jornada, mas como um alerta, tá? Uma criança 8 linda. meses? Criança linda, uma lourinha, olho bem azul, linda. E a Helena. Eu vou postar a Helena, mas como uma forma assim de gerar um alerta. A Helena, quais sintomas que a Helena tinha logo que começou a crescer um pouquinho? Ela tinha muita aversão à claridade. É aquele paciente que entra no teu consultório de cabeça baixa. É um paciente que vive lacrimejando, não para de lacrimejar, tá? E que no estágio mais avançado você começa a notar que um dos olhos ou os dois começam a ficar com um tamanho maior do que deveria. Às vezes a mãe acha até bonito, né? Ai, tá com o olho grande, tá com o olhão bonito. E às vezes pode ser um sintoma do glaucoma congênito. A criança já nasce com essa malformação na área de drenagem do líquido dentro do olho, e enquanto a criança está muito pequenininha, o olho cresce como estratégia de compensação da pressão que está aumentada dentro do olho. Mas depois que para de crescer, o que acontece? Aumenta a pressão e mata o nervo óptico por diminuição de aporte de nutrientes de oxigênio, porque a pressão do olho passa a ser uma pressão mais alta e o fluxo de sangue que vai entrar dentro do olho não consegue penetrar porque existe uma barreira para a entrada. Então, a gente tem que identificar cedo isso para promover o tratamento mais adequado. Olha, segundo corte, terceiro, quarto corte da noite, tá maravilhoso. Essa é o esclarecimento, essa parte da informação, você que está aí curtindo o programa, que é o intuito. Você está participando. Chegou mais uma mensagem aqui. Pergunta do doutor Denis Ramos se o paciente que tem ceratocone pode ser operado, fazer a cirurgia. Muito bem. Eu não sei exatamente qual cirurgia qual é o questionamento dele, qual é a exata cirurgia que ele se refere, tá? Se é uma cirurgia para correção visual, sim, para corrigir o grau, para esses pacientes, o meu entendimento pessoal é que, estando a córnea doente, ele não deve fazer, tá? Por que eu falo que é o meu entendimento pessoal? Porque eu já peguei lá no consultório alguns pacientes que no exame pré-operatório muito provavelmente tenha tido um indicativo de ceratocone e ainda assim foram operados. Para o meu entendimento, se a córnea está doente, ela não deve ser operada para a cirurgia refrativa. Eu contraindico todos os pacientes que têm ceratocone a fazer a cirurgia para se livrar do grau dos óculos. Mas ele pode também estar se referindo à cirurgia para o controle ou para o tratamento do ceratocone. Existe um tratamento, que é através de uma cirurgia, que é o implante de anel intraestromal, tá? Essa técnica cirúrgica, antigamente se chamava, hoje chama-se anel intraestromal, porque foi quebrada a patente, antigamente a gente chamava de anel de Ferrara, que é um brasileiro, olha que interessante, um brasileiro que desenvolveu uma técnica de tratamento através do implante nas camadas intermediárias da córnea, de uma haste, ou do semicírculo, ou de 2 semicírculos. E isso faz com que a córnea, que ficou bicuda, cônica, por isso que o nome é ceratocone, cerato de córnea e cone de cônico, e aí, quando ele coloca essas hastes, ele aplana a córnea, melhorando a condição visual, porque diminui o astigmatismo irregular. Ela é considerada um tratamento, tá? Há quem defenda que estaciona o problema, então é uma doença que também se propõe, além de melhorar a condição visual do paciente, a estacionar o problema. Se ele está se referindo a essa condição da cirurgia, pode sim ser feita essa cirurgia. E lá na nossa clínica a gente faz também, nós temos um especialista lá no segmento, no setor de ceratocone, que é o Dr. Fabiano Bivac, que faz isso de forma exemplar. Pronto, então você participando aí dos nossos telespectadores, você sempre curtindo, e hoje com a presença do Dr. Denis Ramos, com muita informação, com muito conhecimento, e esclarecendo, né? Tirando dúvidas, veio aqui ao convite, e colocando, como é que eu posso dizer assim, informações que não é qualquer pessoa que fica preocupada em casa, antes de perguntar, ele já está colocando, né? Em pauta. E, companheiro Denis, me diga também como é que a gente pode... do bebê, como é o nome que você falou? Teste do olhinho. Teste do olhinho. Tá, tudo bem. Bebê nasceu, a pessoa faz o teste do olhinho. E o exame, o outro é o do fundo do olho. Do fundo do olho. Isso é para adulto. Para adulto. Eu tenho certeza, o que eu quero colocar em pauta em relação a isso, eu tenho certeza que a maioria é a nossa cultura. Só quando aparece alguma coisa de dor, algum incômodo, e o cara ele não faz o preventivo.
um teste anual, semestral, não faz. O que eu quero dizer é isso, que você tocou no assunto que eu estou acompanhando recente em relação à diabetes. Um grande colega, amigo já de longas datas, quando apareceu, foi procurar, já estava com diabetes em último... E ele perdeu, tiraram... É um negócio, né? Então, se ele... Estava conversando comigo, se eu tivesse feito um exame uma vez por ano, o médico falou para ele que se ele tivesse feito detectado antecipadamente, como é que funciona essa parte de diabetes? Você pode falar um pouco? Assim, eu costumo dizer que a diabetes é uma doença tempo dependente. Quando eu digo que é tempo dependente, é porque ela não vai manifestar as alterações de início. Então, a partir do diagnóstico, é importante o paciente ter o entendimento das consequências que a doença pode trazer. Isso. Tá? As pessoas acham que a diabetes é só não comer açúcar. Não é isso. A diabetes é uma doença muito complexa. Tá? A diabetes ela se manifesta depois do diagnóstico pela diminuição ali da produção de insulina para combater os picos glicêmicos e tem várias causas que podem levar a isso, né? Mas, em tese, o que tem que ter o entendimento da preocupação, que a partir do diagnóstico é importante fazer uma avaliação geral no corpo para saber como está. E, a partir daí, criar uma série histórica no seu acompanhamento para ficar de olho nas alterações que podem advir da evolução da doença, porque, inevitavelmente, isso vai acontecer. Isso só não vai acontecer se o paciente morrer antes do tempo em que a doença vai desenvolver. Que ninguém tem esse planejamento. Espero eu que ninguém está planejando morrer cedo. Mas se morrer muito, o habitual. Se você me disser assim, você tem pacientes com mais de 20, 30 anos de doença que não tem alteração nenhuma? Tem, mas eles são exceções. Tá? Muitas das vezes, os pacientes eles usam algum tratamento, são muito disciplinados e usam algum tratamento que combina com a forma da diabetes dele, no intuito de não gerar essas alterações. Mas, por outro lado, eu também tenho pacientes com muito pouco tempo de doença que já apresentam alterações muito grandes. Eu tenho pacientes que têm um descontrole da doença com muita dificuldade no controle. Então, assim, é uma doença que ela não tem uma forma clássica de apresentação, é muito variada a forma de apresentação dela. E o que é importante? É estar atento, um passo à frente à doença, preservando a função visual, no meu caso, não correndo atrás do problema. Então, quando eu digo não correndo atrás do problema, quando eu chego um paciente já com uma retinopatia diabética proliferativa, significa que ele já chegou aqui para tratamento no estágio avançado da doença. E a gente vai estar correndo atrás de uma solução que a gente poderia ter modulado no início, controlando, orientando, tratamento preventivo, consultas periódicas, quando necessário, laser na retina, quando necessário, injeções dentro do olho de medicação que evitam a proliferação dos vasos, que é o fator mais já existe esse recurso já aplicar dentro E olha que interessante, Sim. Sabe aqueles acidentes aqueles acidentes involuntários da ciência? Sim. Foi desenvolvida uma medicação que era para tratamento de câncer, que era para diminuir o tumor do câncer. E essa medicação ela tinha o intuito de diminuir o fluxo de alimentação do vaso que nutria o câncer, o tumor. E aí viu-se que tinha uma efetividade tão importante que começou a replicar ela em outras situações. E aí passou-se a se usar, lógico, numa outra concentração dentro do olho e viu-se que tinha uma resposta fantástica. Então, a partir daí, passou a termos um divisor de águas no tratamento da retinopatia diabética. A gente começou a experimentar uma sobrevida da visão muito maior do que nós tínhamos até então. E aí essa medicação está sendo usada agora em outras áreas também. Mas na nossa rotina lá, ela mudou o aspecto da evolução da doença. Mas é importante dizer que não é qualquer caso que vai resolver e não é qualquer estágio da doença que vai resolver. É lógico que é melhor se aplicado no momento correto para ter um melhor resultado. A parte preventiva sempre, né? A parte preventiva sempre. É o que a gente sempre coloca em todas as entrevistas, todos os bate-papos, aquela conversa nossa sempre... Eu diria que as partes preventivas elas são muito associadas à faixa etária. Sim. Então, a gente vai encontrar um número de doenças mais comuns da infância, um número de doenças mais comum da fase do adulto e, na visão especial, um número muito maior de alterações na fase da terceira idade, é onde se manifestam. E como a expectativa de vida do ser humano como um todo, não só do brasileiro, aumentou, hoje a gente vê com mais frequência as doenças que há
30, 40 anos atrás atrás. eram muito difíceis de ver. Sim, Tá? E outras mazelas também. E aí eu queria deixar um alerta que é muito legal. sim. Acabou de sair um estudo que mostrou que hoje nós temos quase o dobro de míopes que nós tínhamos há 40 anos O atrás. dobro? Quase o dobro. Nós temos um Caramba! volume de míopes hoje muito grande. Sim. E acredite ou não, adivinha por quê? Tinha uma teoria que era muito controversa, Celular. que dizia que o esforço acomodativo era o causador do aumento da miopia. É. O que é o esforço acomodativo? É a atividade que exige da visão para perto por período prolongado. Quando você olha para longe, o músculozinho que é responsável pela focalização, ele está meio que relaxado para você olhar para longe. Quando você olha para perto, esse músculo está mais exercitado, mais contraído para deixar a imagem nítida perto. Quando você exerce uma atividade por período prolongado, você está várias horas tracionando aquele músculo para deixar a 10, imagem... 12 horas todo dia ali. Então, assim, a gente mudou um pouco, a cultura da gente aqui, a gente mudou um pouco por alguns fatores. E aí tem vários fatores, a gente não pode dizer que é um só. Tem o fator da segurança, que a gente parou de brincar na rua por conta da segurança. O fator do advento, da importação da tecnologia que era do Oriente veio para o Ocidente, então hoje a gente tem uma presença marcante de tablet, smartphone. Ninguém brinca. Na nossa época, a gente ainda chegou a brincar na rua, de garrafão, queimada, pega-pega, manja-se-esconde. Hoje a gente não vê bola de futebol, bola de gude, cangapé, essas coisas todas a gente brincava e voltava preto para casa e a gente passava o dia no sol. Hoje as crianças de hoje não ficam expostas ao sol, que é um dos fatores, e ficam o dia todo na frente do tablet ou do celular. E esse esforço acomodativo, talvez não, hoje já está sendo mais comprovado que ele é um dos responsáveis pelo aumento do comprimento axial, gerando um pouco de miopia. Inclusive, hoje nós já temos, para aqueles pacientes que sabidamente têm uma carga genética, pai automíope, mãe automíope, então o filho tem uma grande propensão a ser automíope, ainda com essa estratégia de estar sempre dentro de casa, longe do sol e sempre sob o tablet, ele vai ter uma tendência a ser míope. Hoje nós já temos umas lentes especiais que tentam minimizar o esforço do músculo no intuito de diminuir a chance de aumentar. É como fotossensível ou não? Não. É uma lente especial que agora a gente usa na primeira infância para não deixar o paciente, tá? Porque, assim, na maioria das vezes, o aumento do grau ele se manifesta ali até os 18 anos. Então, assim, se você puder colocar uma estratégia em que você minimize esse esforço visual para perto, você talvez diminua a miopia. E aí a gente está vendo que alguns estudos, pai de 8 graus, mãe de 9 graus, o filho deveria chegar nisso, ele está ficando ali em 2,5, 3 graus com o uso dessas lentes. Então, eles são efetivas mesmo, cada vez estão ganhando mais força na prescrição do dia a dia. É muito importante também essa informação. Hoje já tem, é como se fosse um combate à automiopia para quem tem propensão a isso. Tá? Não é qualquer pessoa que precisa dessa lente. É uma pessoa que você começa a examiná-la. Um dia foi no teu consultório, estava com 2 graus, uma criança pequenininha. Um ano depois passou para 3. Um ano depois passou para 4. Diz, onde é que vai parar esse grau, né? O pai começa a ficar horrorizado. Então, talvez seja a indicação de passar uma lente especial nesse sentido. Pronto. Essa colocação é muito importante, você que está acompanhando o programa aí. A parte preventiva de toda, acho que a maioria das doenças, das anormalidades, é sempre fazer questão de exame, né? Aí eu acho que se o cara, eu acho que não precisa assim 2 vezes por ano, doutor, assim, um semestral. Olha, a depender da faixa etária e da comorbidade, eu diria que cada caso é um caso, tá? É engraçado, eu costumo dizer para meus pacientes, quem são meus pacientes vão lembrar que eu falo isso, que tudo que tem o apelo de ser normal, tudo que é um índice de normalidade, Sim. ele é baseado, Alistair, numa média da população. E as pessoas são diferentes uma das outras. Sim. Então, às vezes, o que é normal para você pode ser alto para outra, pode ser baixo para outra, depende muito de cada organismo. Então, assim, no geral, eu diria que a depender da faixa etária e a depender da comorbidade, se o paciente tem ou não tem alguma outra doença correlacionada, Sim. aí a gente vai indicar o retorno a depender dessas condições. Por exemplo, se eu tenho um paciente que eu examinei, não tem grau nenhum, está na faixa do adulto, 30 anos de idade, não tem por que ele estar de 6 em 6 meses no consultório. Tá? Sim. Ele pode vir uma vez por ano, às vezes uma vez a cada 2 anos, e a gente E não o cara nota que não alteração. foi há uns 3 anos, doutor, ele tem que ir lá uns Agora, 3 anos? o cara tem glaucoma, quer voltar 3 anos depois, Aí não dá, aí a doença pode ter dado uma disparada, né? Sim. Então, tem muitas variáveis no atendimento. Cada paciente é um caso, cada caso é um caso, cada medicação ela age de forma diferente em cada organismo, cada doença se manifesta de forma diferente em cada um.
Então, são muitas particularidades que você... É um quebra-cabeça que você tem que pegar todas essas informações para montar, para sugerir o melhor tratamento. Pronto, isso é importante. Estou perguntando se é 2, 3 anos, porque eu acho que esse ano eu vou lá. Eu vou ter que visitar, porque faz um tempinho já que eu não dou um check-up. É verdade, a gente está sentindo falta. Vou mandar ligar para você. Olha, quero mandar um grande alô pro nosso grande companheiro, a grande Mari, jornalista lá do Portal Seu Notícias, está ligado aí no programa. Obrigado pela audiência. Todo mundo da Nativa FM também curtindo o nosso programa. Grande Coronel, a vida toda, o Coronel Eterno, o grande André Ribeiro, também ligado aqui no nosso programa. Amigo. Família Nosso Ribeiro, amigo, nosso peso. irmão. Grande André Ribeiro. Também aí a Tenente Coronel Selma Camargo, também ligado no programa. Obrigado pela audiência, todos esses meus amigos, meus telespectadores, meus colegas. Aí o pessoal da Comissão de Direito Tributário da OAB, grande presida, também aí caminha, ligado no programa. Já mandei novamente um abraço para todos os irmãos da loja Renascença, número 37, grande companheiro, doutor Yuri Salim, agora está no Exército agora, acabou de tirar o CRM agora, tá com aquele sangue nos olhos. Já passei por isso. Já passou, né? Já passei em Ele 99, tá no exército, 1999, ele tá faz no um tempinho. exército lá, ele tá dando gás, ligado aí no programa, obrigado, companheiro Yuri, doutor Yuri. Também meu grande sub da ESP, doutor Júnior Nunes, ligado no programa, obrigado, Júnior Nunes, toda a sua equipe. Parceiro daqui do programa, logo vem conosco aí, já está na agenda. O pessoal da Confraria Original, também ligado, aí o grande promotor, doutor Maripiranga Neto, também ligado no programa, acompanha todos. Eu tenho que mandar uns alôzinhos, aqui é hora do alô, tá? Sim. Também tem que mandar um alôzinho. Você também tá aberto, pode mandar um alôzinho Vou já também. dar os meus. É, que a gente tem que mandar um alôzinho com o pessoal que curte aqui. O pessoal curte, tem que ser lembrado, né? Também quero mandar um alô pro doutor advogado Jean, que ele tem um sítio lá também, ali na água. Conhece o Jean, área. ali naquela área do laguinho ali, é um pouco... Não sei se você conhece o Jean... É Salim, não. Deu um branco agora. Vai ficar bravo comigo. Ele tem um sobrenome diferente, o Jean. Também é lá da Confraria. Doutor Renan Luna, também grande companheiro aí. A família Venâncio, também ligado. Mr. Chefinho, barbearia Mr. Chefinho, não posso esquecer. Obrigado pela parceria e amizade. Marcel da Mr. Chefinho, meu companheiro de longas datas. Também doutor Jorge, grande advogado, sempre ligado. Delegado Corte Silva, que mandou, olha, manda o meu alô, estou seguindo você. Também. Quero mandar um alô pro delegado, grande Delta, também ligado no programa. E muitos outros, né? A gente sempre vai, não sintam-se abraçados. Semana que vem, mande um alôzinho aqui que eu vou dar o seu alô, tá? Eu coloco aqui separado, para que você que curte, você que é nosso telespectador, você do interior do Amazonas, o pessoal do Manaquiri também, quero mandar para a Secretaria de Educação do Manaquiri, que curtiu lá, que participou, que está curtindo o Tubarão Show. Nós migramos da rádio Manaus FM desde o ano passado. O nome do programa era Tubarão Show. Então a gente migrou da rádio, fomos aí agora para o podcast. Mostrando a cara agora. E um novo projeto. Não, mas já era TV e rádio. Já TV e rádio. E agora está vindo já o novo projeto também aí da TV. Então a gente está acompanhando sempre o mesmo nome. Tubarão Show você pode curtir. Lembrando que é Produto Network Play. Está no YouTube. Melhor canal com os melhores podcasts. Quero mandar um alô também aí para nossa produtora Eduarda Coelho, que não está aqui conosco hoje. Desejo melhoras, está dodói, mas já mandou mensagem aqui. Semana que vem já estou lá. Obrigado também. Quero mandar um alô aí para Kátia Venâncio, todo mundo da Assembleia também curtindo o programa. Jane Kátia Venâncio, a família Venâncio em peso. Também nossa grande Simone Venâncio, toda essa equipe maravilhosa. Meu grande amigo doutor Denis, quer mandar um alôzinho aí? Nós temos alguns minutos aí para nós. Quero sim. Eu gostaria também de falar aqui, que a gente falou muito aqui da parte técnica e essa informação é extremamente importante, levar informação então, nunca é demais. Né? Combater essa desinformação na área da saúde é o nosso projeto de vida. Eu queria falar para você, Alistair, que lá na nossa clínica, que temos todos os setores da área da oftalmologia, a gente também tem a preocupação de atender todos os clientes. Lá a gente atende particular, a gente atende praticamente todos os convênios, mas a gente também tem um programa lá que a gente é associado, que é o V-Social, que eu queria um espaço aqui para comentar o que é o V-Social. Sim. O V-Social ele foi concebido com
o objetivo de atender com qualidade as pessoas que tinham menos acesso à saúde por falta de condições financeiras. Então, nós temos lá um programa chamado V Social, que atende as pessoas com qualidade. São consultas, exames e cirurgias particulares a preços populares. Vale muito a pena consultar e se informar a respeito desse programa. É um projeto extremamente importante. E para aquelas pessoas, e aí vem uma outra dentro, que aí é o nosso tijolinho no céu, é o nosso combustível do dia a dia, que é o que nos faz nos sentir vivos do dia a dia. É um programa, um projeto que a gente tem há 20 anos, tá? E que a gente agora se sentiu na obrigação de divulgar, que é um projeto chamado Instituto Dona Olívia. É o nosso instituto filantrópico, não tem finalidade lucrativa. Ele é voltado para aquelas pessoas que não têm acesso à saúde de forma alguma. Às vezes, acredite ou não, às vezes a gente opera gente lá, vindo do instituto, que não tem dinheiro para passagem. Não tem dinheiro para ir fazer a cirurgia, que é uma coisa diferente. E aí a gente oferece a cirurgia em qualidade de cirurgia particular, a custo zero para isso. Aí tu vai me perguntar assim, e como é que é financiado esse projeto de vocês? Hoje é um projeto já com CNPJ, bem organizado, nós temos um gestor sem fins lucrativos, com ata, com tudo que diz respeito a um projeto sério. E muitos dos empresários, alguns você até falou aqui, e são os mantenedores desse projeto. E isso é o que torna mais bacana, é a gente ver que alguns amigos que preferem, e é um acordo que a gente tem com eles preferem nem que falem o nome. Sim, claro. Para você ter uma ideia, tem um empresário forte aqui de Manaus, amigo nosso, tornou-se amigo nosso, né? Que ele está fazendo uma reforma no prédio todo por acreditar no projeto, a custo zero para a gente. Então ele falou assim, eu vou montar um prédio para vocês, o projeto é tão bacana, vocês trazem luz a tanta gente que diz necessário e tanta gente que não tem como fazer, que fica se batendo na fila do SUS e às vezes não consegue por vários motivos, que não tem condições, que perdeu a consulta porque não tinha, e a gente entende, tem uma triagem bem séria através do assistente social, ele faz a avaliação socioeconômica dessa pessoa e aí filtra, porque não é todo mundo. Quem tem condições não vai fazer lá, a gente não permite, porque não é justo, não é certo. Claro, mas quem não tem condições entra através do Instituto Dona Olívia. A sede dele fica lá na colônia, tá? É uma sede que foi doada por uma moradora que lá iniciou o projeto. Essa moradora, quando era... Não sei se você recorda, mas lá na colônia era o local que antigamente chamava de leprosário, onde as pessoas iriam... Os rancenianos, onde as pessoas eram excluídas. Lembro. E a ranceníase já foi erradicada, então ninguém é bacilífero lá, não tem capacidade de transmitir a doença, mas muita gente ali ficou sequelada por conta disso. Sim. Inclusive com sequelas severas na visão. E um dos meus sócios atende lá há mais de 20 anos. E ele é muito voltado para essa atividade, é um cara muito espiritualizado, então ele sempre foi há 20 anos, sem parar nunca, sempre fazendo atendimento. Bênçãos, né? Sempre agradecendo, sempre Sim, Papai do Céu trazendo em dobro. Tem que ser assim. E aí ele sempre fez lá, e aí essa senhora disse, olha, eu quero que quando eu morrer você fique com a casa e faça o instituto, se você quiser, aqui. Ela doou a casa, ele fez o instituto lá, continua atendendo, é uma atividade, a gente tem uma rede de pessoas ao redor também envolvidas com isso, e muitos empresários também, que são os mantenedores. Hoje é uma organização que já está preparada, inclusive, para receber verba através de emenda parlamentar, então fica a dica aí para quem quiser se solidarizar e quem achar que faz sentido, tá aberto para isso também. Como é que funciona isso? Você, o Asta, eu quero comprar 5 cirurgias, preço baixinho e tal, não paga nem o custo, Asta, na realidade. Sim. Tá? E aí eu quero pagar 5 cirurgias por mês para ajudar as pessoas que têm condições. A gente pega o dinheiro, reverte isso em insumo, e a parte profissional a gente abre mão, tá? Quem quer abrir mão, quem quer cobra uma parte irrisória e tal. Eu não, a maioria das pessoas não cobra, então a gente ali consegue fazer todas as cirurgias que são necessárias através dele. Lógico que a gente faz menos do que gostaria e mais do que a gente pode, mas a gente faz. O importante é fazer, é ter dinamismo, ter movimento, não parar, e a gente acaba ajudando muita gente que, se fosse por outra via, não conseguiria fazer. Tá? E na qualidade que a gente faz, que é importante. Sempre é importante nós falarmos e tocarmos nesse assunto, porque vocês estão completando 20 anos, e é uma empresa abençoada, bons retornos, boa parte social, e os empresários participando junto com outros empresários, né? Então a gente vai começando
a idade vai avançando, a gente vai vendo, não é todos, mas a maioria, temos que agradecer as bênçãos. Como é que agradece? Ajudando os outros e não precisa. Isso é um dos pilares da maçonaria. As pessoas confundem, eu sou maçom, não escondo de ninguém, também não fico publicando para ninguém. Mas o meu pai é maçom, está vivo, meu avô era maçom, então é questão de ajudar, sem a perspectiva, pô, o irmão maçom vende tinta. Aí o cara perguntou, o que é a maçonaria? Eu digo, pô, injusto da qualidade, o mesmo atendimento, o mesmo material, procure um irmão, condições iguais. Isso é uma situação. Parte social da empresa. Pô, a empresa está abençoada, porque é benquista na sociedade, porque sempre está lotada, porque tem o melhor... Porque tem essa parte social que vocês sempre se preocuparam e é muito importante isso aí. É bom sempre colocar em pauta, comentar, né? Como eu ando no caminho jurídico, mas ando no caminho jornalístico há mais de 20 anos, mais de 20 anos. Nós temos que sempre deixar claro que tem que ajudar. Né? Quando a pessoa não tem... Você sabe quem não tem condição. Você sabe que quando a pessoa está precisando mesmo de uma consulta... Eu fiz a parte, alguns anos atrás, na prefeitura, não vou falar o quê, da onde, mas em relação a bolsas de universidade, de bolsa de faculdade, quem precisa, esse programa nunca pode ser encerrado da prefeitura. O cara quer fazer uma faculdade, é o sonho dele, mas ele não tem condição. Entendeu? Então tem um robozinho ali que programa, que vê o teu CPF, da tua família, da tua mãe, do teu pai. Pô, esse cidadão quer estudar, está enquadrado, e o perfil é como vocês devem ter uma... A pessoa do Instituto disse, não, vamos ver aqui e tal. Eu acho perfeito e vamos sempre divulgar, vamos sempre falar. Logo, logo você vai retornar aqui no programa de televisão para falar novamente dessa... Eu achei maravilhoso. Já no finalzinho do programa, a gente está com alguns minutos para encerrar, mas foi um bate-papo maravilhoso. Agradeço a sua presença, agradeço essa participação. Tirou grandes dúvidas minhas e dos telespectadores, dos nossos ouvintes, você que está participando do grupo. E a gente pode encerrar, meu amigo, você dando um alô aí. Só para encerrar, sim, e também ratificar aí a nossa preocupação aí com a saúde, com a qualidade da saúde, eu queria também colocar aqui que a gente também, o nosso grupo lá da Vision também é o dono do Day Hospital, Vira Alves. Sim. É um hospital no regime de Day Hospital. O que significa isso? É um hospital em que para cirurgias de baixa complexidade, em que o paciente não vai ter a necessidade de ficar internado por período prolongado e nem vai fazer uma cirurgia de alta complexidade, mas que vai fazer uma cirurgia segura, em que requer um local rápido, sem burocracia, de alta qualidade, com hotelaria AAA. Nós temos lá no Vira Alves, ali da Içá com Amapá, é nosso também. E assim, é só para ratificar que a gente não faz aquele negócio, vocês só fazem o bem, coitadinho, só ajuda os coitadinhos. Não, a gente investe pesado, a gente confia, a gente dá emprego, a gente coloca o limite ali, o marcador da saúde para cima, a gente investe aqui na nossa cidade, sempre procurando, investindo em qualidade para a gente se tornar um povo mais assistido, um povo com acesso à saúde. Então, como eu te falei anteriormente, a gente atende de A a Z, sem discriminação, com qualidade. E assim, o intuito da gente é entregar o que tem de bom, de melhor qualidade. A gente veio na vida, Adson, acredite ou não, para ajudar os outros. É isso aí. Se a gente não se ajudar, a gente não veio para nada. Então, a gente vem com esse intuito aí e vale a pena. Quero voltar sim, falar um pouco do Instituto. No momento que o podcast já estiver na rua aí, fazendo mais reportagens na rua, você vai ser um prazer te receber lá, porque a gente sabe da sua audiência, sabe da sua credibilidade. Tá? Queria novamente te agradecer aqui o convite. É muito bacana. Eu tinha vontade de vir, pessoalmente eu tinha vontade, porque a turma que veio antes de mim aqui, dar o seu testemunho, falar um pouco da sua área aqui, só veio camisa 10 aí, só veio titular. Parabéns pela seleção e muito obrigado. Me sinto lisonjeado pelo convite. Tá? Obrigado, Conta comigo sempre. Pela sua presença, tá bom? Sempre estaremos aqui. Você de casa, você do celular, você telespectador, desejando uma boa noite para você, um bom início de semana e lembrando, semana que vem tem mais. Até a próxima!
Está no ar, um programa